E o que eu vou fazer, o tema que foi proposto é o futuro do PT. Eu vou tentar, então, me ater ao tema e, claro que, na medida do possível, eu vou tocar nos assuntos do momento que estão nos interessando, né? Mas dentro de um contexto que é a reflexão que eu propus em relação ao PT, que está no capítulo 2 do livro Os Sentidos do Lulismo. Bem, o primeiro ponto é o seguinte, eu tenho trabalhado com a hipótese de que a partir da eleição de 2002, o PT passa a ser um novo tipo de partido. E essa mudança é uma mudança em várias dimensões, que eu vou tentar explicitar aqui, essas dimensões. E é uma mudança importante e eu diria que é uma mudança profunda do PT. Quer dizer, é algo que, na verdade, sem querer, digamos, exagerar, eu acho que a gente tem que pensar num partido bem diferente daquele partido com o qual nós estávamos acostumados até 2002. E muitas vezes, porque eu vejo muitas vezes, e eu penso que talvez aqui, não é? Nós sejamos um pouco, digamos, nós temos uma relação de apreço pelo PT até 2002. Né? A gente gostava daquele PT e eu acho muitas vezes uma certa, eu percebo uma certa nostalgia, que eu entendo, né? E até justifico. Mas, do ponto de vista, digamos, analítico e realista, acho que a gente tem que entender que é outro partido. Esse outro partido, ele, entre outras coisas, ele parece, na minha visão, ele ficou um pouco parecido em alguns aspectos com o antigo PTB, o PTB pré-64. E, num certo sentido, muito específico, por favor não me entendam mal, ele ficou um pouco parecido com o PMDB ou o MDB dos anos 70. Porque o PT, a partir de 2002, foi se transformando naquilo que eu acho que ele é hoje, que é um partido dos pobres no Brasil. Quer dizer, o partido, digamos assim, o grande partido popular no Brasil. O que tem um significado, para quem é o professor Estevão, de Ciência Política, está aí? Quem conhece a literatura de ciência política sabe que isso que eu estou dizendo é um negócio muito importante, porque no Brasil, digamos, de uma certa forma, de 45 para cá, sempre aparece um partido que tem a vocação de ser o partido popular, o partido do povo, né? O partido dos pobres. E esta vocação foi um pouco a vocação do PTB antigo, né? PTB pré-64, não estou falando do PTB atual, e do MDB nos anos 70. Vejam, o partido que tem esta vocação, ele traz consigo uma possibilidade eleitoral enorme no Brasil, porque ele é um partido que tende a ser o partido majoritário, pela simples razão de que o Brasil é um país com uma distribuição de renda muito desigual, embora isso tenha melhorado progressivamente nos governos Lula e Dilma, mas num ritmo lento, eu já vou falar sobre isso, né? Então, sendo o Brasil um país tremendamente desigual, aquele partido que traz consigo essa marca de ser o partido dos pobres passa a ter uma potencialidade eleitoral imensa. E o PT acabou por se configurar como este partido. Então, nós estamos falando de uma instituição no Brasil muito forte. Né? A gente, por mais que a gente possa estar hoje sob o impacto das pesquisas que foram divulgadas ontem e todos nós, digamos, tentando entender esse momento novo, a gente não pode perder a perspectiva histórica. Não é porque teve uma pesquisa que, digamos, toda uma história vai ser abalada. Não vai ser. Né? Quer dizer, o PT ele é um partido que tem digamos, uma possibilidade de continuar tendo vitórias eleitorais enorme. Né? Eu estou começando por
por esse lado, que parece um lado, digamos, positivo, para ressaltar o seguinte, que esta característica de partido dos pobres, que eu vou tentar explicar como eu acho que a gente chega lá, como é que o PT chega lá, na verdade, ela é o que eu chamo de segunda alma do PT, que arquivou a primeira alma do PT. Pode parecer um paradoxo, mas a verdade é que o PT só passa a ser este partido dos pobres, né, o partido que tem a preferência popular, no momento em que ele arquiva o seu radicalismo inicial. Então, o PT foi um partido que se caracterizou por ser um partido fortemente radical, contrariamente ao que era a tradição brasileira. O Brasil nunca teve um partido radical como o PT. Pode ser, e como vocês sabem, isso nunca poderá ser comprovado, porque a história não volta atrás. Pode ser que se o Partido Comunista, o antigo Partido Comunista Brasileiro, tivesse tido legalidade a partir de 45, ele talvez pudesse ter sido uma experiência desse tipo. Mas, infelizmente, o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade em 47, e o país, o Brasil, ficou sem ter um partido de esquerda, nitidamente de esquerda, até a fundação do PT em 1980. Eu não estou, evidentemente, me referindo aos partidos clandestinos, porque esses, justamente por serem clandestinos, não podiam atingir a grande massa dos eleitores. Então, digamos, só a partir da fundação do PT em 1980 é que o Brasil passa a ter um partido nitidamente de esquerda, um partido que não tinha nenhuma vergonha de se colocar como um partido do campo da esquerda, e não só uma esquerda moderada, mas uma esquerda razoavelmente radical, né? Vejam que o Brasil é um país de tradição conciliadora, e essa tradição conciliadora não é que tenha sido boa para o Brasil, mas é uma característica do Brasil. Então pensem o seguinte: de todos os países da América Latina, provavelmente não teve nenhum que, ao proclamar a sua independência, em 1822, no nosso caso, manteve no governo a mesma família que governava o país na época colonial. Quer dizer, é um traço incrível do Brasil, que fez a sua independência e, em lugar de colocar um governo, por exemplo, republicano, um governo novo, manteve a mesma estrutura anterior, só que em lugar de ser ligado a Portugal, ficou como um país independente, né? Se nós continuarmos caminhando na história brasileira, nós vamos verificar que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, o último. E esta demora em abolir a escravidão, que é um fenômeno extraordinariamente singular, o fenômeno da escravidão moderna, que ela só aconteceu nas Américas, né? E que marcou profundamente a história brasileira, esta demora em abolir a escravidão é uma característica também disso que eu estou chamando de conciliação brasileira. Porque se vocês forem olhar a história do Brasil no século XIX, depois da independência, o Brasil estava o tempo todo abolindo a escravidão. Então, se vocês olharem para as declarações oficiais, para o processo político, não é que estava se defendendo, todo mundo parecia crítico da escravidão, mas a escravidão ia sendo mantida. Por quê? Porque a abolição da escravidão vai sendo retardada. Então, a chamada conciliação brasileira, ela tem a ver com o professor Chico de Oliveira chega a chamar isso de uma técnica de dominação, que é uma técnica de dominação pelo atraso. Percebam que a palavra atraso não quer dizer que as coisas não estão sendo feitas, mas elas vão sendo feitas tão lentamente que parece que elas não estão sendo feitas. Então a história do Brasil é uma história peculiar, em que há um avanço tão lento que parece que está parado. Se nós seguirmos mais um pouco, nós vamos ver que na proclamação da República acontece a mesma coisa. É uma proclamação, uma mudança de regime que poderia ter significado tirar o atraso, porque uma monarquia, o único país que teve monarquia, com exceção do México em um período pequeno por intervenção da França,
na América Latina foi o Brasil. É uma forma de governo inteiramente descabida para a América Latina, para as Américas, né? Se poderia pensar que a proclamação da República, em 1889, logo depois da abolição, seria uma forma de tirar esse atraso. No entanto, ela foi feita sem nenhuma participação popular. Ela foi mais propriamente um golpe de Estado, né, que mudou muito pouco. E aí vem a República Velha, que é praticamente uma reedição do processo da independência, porque continuam dominando o país as mesmas classes dominantes que já vinham dominando antes, que basicamente era a oligarquia cafeeira, que era naquele momento o grande produto exportador do Brasil. Se nós continuarmos mais um pouquinho, nós vamos ver que a Revolução de 30, esta sim, um momento de ruptura porque pela primeira vez existe um deslocamento da principal fração da classe dominante, que no caso era a oligarquia cafeeira. De fato, o Getúlio Vargas vai deslocar essa camada do centro do poder, tanto é assim que a reação vai ser a Guerra Civil de 32, na qual a aristocracia cafeeira de São Paulo tenta reagir, derrubando o governo Vargas pela força, e é derrotada pela força numa guerra civil. Por que eu estou fazendo esse percurso que parece tão distante do nosso problema? Pelo seguinte, porque o governo Vargas, e aqui nós começamos a chegar numa questão mais próxima de nós, porque lembrem que eu comecei dizendo, o atual PT lembra o antigo PTB. E o que foi o antigo PTB? Foi o partido que o Vargas criou para poder... muito obrigado. Para poder dar conta do seu processo de dominação. A Revolução de 30, que de fato foi uma ruptura, acabou conseguindo, o Vargas conseguiu se estabilizar mediante um processo também de conciliação, que vocês aqui no Ceará e em geral no Nordeste conhecem muito bem, porque na verdade o que o Vargas fez foi uma aliança com o poder local, ele fez uma aliança com os coronéis, né? Então o Vargas, ele avançou, por exemplo, na legislação trabalhista, que é muito importante até hoje para nós, a CLT, mas ele fez isso com um processo estranhíssimo, porque é de manter a dominação local atrasada em boa parte do Brasil. Boa parte do Brasil continuou sob o domínio dos coronéis. Então, é um processo, novamente, um processo de avanço pelo atraso. Não sei se está claro. Bem, aonde eu estou querendo chegar é no seguinte ponto. Ao ser fundado o PT em 1980, o PT tinha uma leitura de tudo isso. E a leitura que o PT tinha era exatamente a que eu estou fazendo para vocês. A história do Brasil é uma história de conciliação, e esta conciliação, ela sempre retarda o desenvolvimento brasileiro. Então, o que é necessário fazer? Romper. É necessário ter uma atitude de ruptura, né? Então, o PT se colocou como um partido da ruptura. E esta ruptura tinha um sinal claro, que era o seguinte: nós precisamos colocar no centro da política brasileira a luta de classes. A luta de classes precisa ser o centro da política brasileira, e a principal crítica que o PT fazia ao antigo PTB e à chamada experiência populista do pré-64 era exatamente essa. Era um partido popular, mas era um partido popular que obscurecia a luta de classes. Ela, na verdade, ela dava ênfase a um confronto que é real. Atenção, ele é real. E é muito importante a gente assinalar isso nesse momento, porque vai ser decisivo para a gente entender a situação que nós estamos vivendo hoje, que é um confronto entre ricos e pobres. Esse confronto é real, e no Brasil ele é muito importante. Por quê? Porque é um país muito desigual, em que você tem muitas pessoas pobres. Então, o confronto entre ricos e pobres não é uma coisa menor. Qual que é o problema de você estruturar uma política em torno deste confronto e não em torno do confronto de classes? É que a contradição entre capital e trabalho desaparece. Ela não é a contradição central quando eu faço uma confrontação entre ricos e pobres. Está claro o que eu estou tentando dizer? Quer dizer, há uma confrontação, e é justamente porque existe essa confrontação que eu acho que a política brasileira atual não é uma política despolarizada, ela é uma política polarizada. Mas ela voltou a ser uma política polarizada parecido com o antes de 64.
que é uma polarização entre ricos e pobres, no qual nós estamos no polo dos pobres, o que, evidentemente, para um partido que foi de esquerda, está ok. Só que a crítica original que o PT fazia, que é esta política obscurece a luta de classes, continua sendo importante, do meu ponto de vista. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade capitalista. E na sociedade capitalista, o confronto entre o capital e o trabalho, ela é central, quer a gente queira, quer não. O problema da centralidade do confronto entre capital e trabalho não está na nossa vontade. E não está, digamos, numa vontade sectária de sermos radicais. Mas sim está no ponto em que, se nós não localizarmos isso como centro, nós não entendemos o que acontece. Então, fazendo um pulo rápido, para depois voltar para o meu percurso, para dar um exemplo do que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. A presidente Dilma, do meu ponto de vista, foi extremamente corajosa quando ela tentou, entre meados de 2011 e meados de 2012, enfrentar o capital financeiro. E ela enfrentou o capital financeiro de uma maneira que nunca tinha acontecido nos 10 anos anteriores. Lembrem-se da seguinte sequência de fatos. Primeiro, o Banco Central teve a sua direção mudada de um presidente que vinha do mercado financeiro para um presidente que vem do setor público, é um funcionário de carreira. Segundo, a partir de meados de 2011, começa uma redução forte de juros que o mercado não esperava, era contra e resistiu. No entanto, ela ocorreu uma redução de cerca de 12% para cerca de 7%, uma redução importante, caímos para um dígito. E se nós tirarmos a inflação, nós ficamos com um juro real pequeno, que ainda é muito alto em termos internacionais, mas aproximava mais a situação brasileira da situação internacional. Terceiro fato, o governo enfrentou de peito aberto os bancos privados, pressionando-os publicamente para reduzirem o spread. Quarto fato, a presidente teve coragem de mudar as regras da caderneta de poupança, vocês se lembram disso? Que é uma instituição bastante popular no Brasil, ela teve coragem de fazer isso para que a queda dos juros pudesse prosseguir. Quinto fato, o governo reduziu o valor do real, fez uma mini desvalorização do real em fevereiro de 2012 e impôs uma série de restrições ao capital especulativo para proteger a indústria brasileira. Vejam, estas 5 coisas configuram aquilo que eu chamo de ensaio desenvolvimentista. É curioso isso, porque dentro do modelo que eu chamo de lulismo, tudo isso foi feito sem muita visibilidade. Sobretudo porque eu acho que o modelo lulista não prevê mobilização popular. Então isso foi feito sem mobilização. Mas o fato é que foi feito. Agora, o que aconteceu? Por razões que eu não sou capaz ainda, espero que a minha próxima pesquisa possa ajudar a entender, mas que eu não sou capaz, nesse momento, de assinalar, mas os economistas têm hipóteses, o investimento, de repente, cessou. Ao contrário do capital aproveitar a oportunidade, porque tudo foi feito no sentido de favorecer o capital produtivo, o capital parou de investir. E nós tivemos uma situação de praticamente estagnação da economia brasileira. E eu acredito que a situação que nós estamos vivendo hoje, em grande medida, responde a isso. Não apenas, porque tem muitos fatores. Existem problemas urbanos que já vêm se acumulando há muito tempo, etc, etc. Mas se vocês me perguntarem o que você acha que ocasionou essa explosão popular que nós estamos vendo no Brasil há 15 dias, eu diria, fundamentalmente, uma certa percepção de que a economia está piorando, não é? E que os empregos, embora não tenha havido uma queda enorme, há uma ligeira queda contínua da quantidade de empregos formais e uma pequena inflação que pressiona um pouco a renda, não é? Bom,
Nós não podemos, não é possível entender, a meu ver, o que aconteceu e o que está acontecendo, senão nós não levarmos em conta qual é a posição do capital, que de repente parou de investir. A minha suspeita é que tem algum componente político nessa decisão, não é? E que o governo se viu sozinho, a partir de um certo momento, sem respaldo do capital. E o que o governo começou a fazer? Começou a recuar. O governo começou a recuar, vejam que os juros começaram a subir, as restrições ao capital especulativo foram retiradas, e agora eu acho, espero estar errado, mas eu acho que nós estamos na iminência de começar um processo de corte de gastos públicos, o que é a exigência do capital, que fica muito clara se nós pegarmos o rebaixamento da nota do Brasil pela Standard & Poor's, alguns dias antes de começar toda essa explosão, ainda nesse mês de junho. Né? Por que a Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil? Porque o Brasil estaria gastando muito, o Tesouro Nacional estaria gastando muito, então exigindo um corte de gastos públicos. Eu acho que eu não preciso nem dizer para vocês o quanto esta é uma situação complicada. Por quê? Porque o que as ruas estão exigindo, apesar de toda a complexidade e heterogeneidade do que está nas ruas, em última análise, é aumento dos gastos públicos. E o que o capital está exigindo é um corte de gastos públicos. Então, eu estou dando esse exemplo, que obviamente é um exemplo atual, né? E estou fazendo isso de propósito, para dizer o seguinte: se nós não recolocarmos a questão do conflito capital-trabalho no centro da política, nós não entendemos o que está acontecendo. Portanto, a crítica original que o PT fazia, à política pré-64 e ao PTB pré-64, que era a crítica de dizer esta política obscurece a luta de classe, é uma crítica justa. É uma crítica importante. Muito bem. Tem uma singularidade nesta mudança do PT que se deu da seguinte maneira. O PT começa a mudar, a meu ver, na campanha de 2002. Há colegas meus da universidade, às vezes até de fora da universidade, que dizem o seguinte: você não leva em consideração que o PT já tinha começado a mudar nos anos 90. Eu admito que é possível isso. Eu não tenho digamos, uma discordância frontal. Mas eu acho o seguinte: o PT manteve até o ano de 2002 o seu programa original. Se vocês pegarem a resolução do PT tomada em Recife em dezembro de 2001, ela era fundamentalmente um programa do PT que vinha desde 1980, que tinha como fundamento o seguinte: se nós não confrontarmos o capital, não será possível mudar o Brasil. O que eu acho que aconteceu é que em 2002, no bojo da campanha de 2002, o PT mudou de repente. E mudou num aspecto central, que é o seguinte: a partir de 2002, o PT deixou de ser um partido de classe que queria confrontar o capital e passou a ser um partido amigável ao capital. Quer dizer, o confronto com o capital saiu de cena. Né? E o PT continua falando em mudanças, mas essas mudanças vão ser de outra natureza, né? Que não deixam de ser importantes, mas elas passam a ser de outra natureza. Que mudanças são essas? Fundamentalmente, eu diria que são as mudanças que estão no registro do lulismo. E o lulismo é algo que, na minha opinião, foi inventado, sobretudo pelo ex-presidente Lula. Inventado, eu sempre me refiro a isso como invenção, porque não estava previsto em nenhuma cartilha. Aliás, esses termos até são do próprio ex-presidente Lula. Quer dizer, nem a esquerda, nem a direita imaginavam que fosse possível fazer o seguinte: reduzir a pobreza de maneira consistente, sem confrontar o capital. Mas foi possível. Só que esta invenção produziu um realinhamento eleitoral. A classe média se afastou do PT e, em compensação, entrou uma massa de votos vindo dos setores mais pobres da população, que é o que eu chamo de realinhamento eleitoral, que começa em 2002, mas se consolida na eleição de 2006, e depois esse realinhamento vai impactar sobre o PT, que já tinha começado a mudar.
De que maneira vai impactar o PT? Do meu ponto de vista, vai impactar o PT na direção do PT assumir o lulismo. Quer dizer, o PT, esta é a segunda alma do PT. O PT sem... E aí que está o que eu estou chamando de singularidade. O PT sem oficialmente romper com a sua própria história, ele passa a ter uma segunda alma, que é essa que eu estou chamando de lulista. Né? Muito bem. O que é estranho na história do PT é o seguinte: a primeira alma do PT, a alma original, não saiu do PT. Com exceção dos companheiros que foram para o PSOL, que eram companheiros do PT, mas que foi uma minoria, basicamente, a maioria da primeira alma do PT ficou no PT. E o que é mais curioso, ela não saiu e também não foi expulsa. E a segunda alma do PT, aparentemente, não faz nenhum esforço para transformar em programa oficial o que são as suas posições. Vejam que, se vocês pegarem as resoluções dos congressos do PT nos últimos anos, continuam sendo socialistas, sem nenhuma alteração. Tá? Se vocês pegarem as atividades, por exemplo, da Fundação Perseu Abramo, nada mudou. Se vocês pegarem as atividades de formação política dentro do PT, ele continua se apresentando como um partido socialista de natureza radical. Então é estranho, é em certa medida algo um pouco esquizofrênico, porque você tem uma nova alma, mas dentro do mesmo corpo um outro coração batendo. Então é meio descompassado. Você tem um tipo de coração batendo forte, que é o que eu acho que é vamos dizer, o viés lulista que predomina hoje, mas tem um outro coração batendo lá dentro também, mais fraco, né? Mas ele está presente, inclusive influenciando políticas de governo. Se vocês pegarem as políticas do Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, que são políticas, se nós formos olhar em detalhe, não é só política de transferência de renda, é também uma política de uma tentativa de autonomização das pessoas que recebem o Bolsa Família. Não é a velha política clientelística. Por isso que eu acho que tem muitas coisas que são feitas no governo que tem tudo a ver com o programa original do PT. Porque a primeira alma continua lá. Né? Se vocês pegarem, por exemplo, os programas de economia solidária, tem tudo a ver com a primeira alma do PT. Eu sei que aqui no Ceará tem o Banco Palmas, que é importante, se não me engano, em Fortaleza mesmo. Você tem muitas iniciativas que têm totalmente o viés socialista, porque, na verdade, isso daí é a maneira de você avançar no sentido do socialismo. Né? Se vocês pegarem os territórios da cidadania, enfim, eu poderia citar aqui inúmeros programas, eu poderia citar realmente muitos programas do PT que tem tudo a ver com a primeira alma, porque a primeira alma continua no PT. Né? E, em certa medida, continua no governo também. Então, é uma coisa muito estranha isso que é hoje esta realidade que nós vivemos. Bem, queria chamar a atenção de vocês, sem querer me alongar muito, porque eu já estou no final do meu tempo e eu realmente quero muito ouvi-los, para o fato de que, em 2002, o PT alcança 22% das preferências no Brasil. Vocês sabem que o Brasil é um país em que muita gente não tem preferência partidária. A preferência partidária no Brasil é pequena. Ela é cerca de... não chega a 50%. Quando se pergunta nas pesquisas, o senhor tem simpatia por algum partido? Metade diz que não tem por nenhum, só metade tem. Percebam que, dos que tem, quase a metade, ou mais da metade, prefere o PT. O resto está dividido. O PMDB e o PSDB oscilam em torno de 6% e o PT oscila em torno de 25%. Às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos, né? Mas, ou seja, o PT tem uma enorme força dentro do sistema partidário brasileiro. Só que, e essa preferência ficou estabilizada, eu não vou cansar vocês com números, mas está no livro, quem tiver interesse. Eu acho que os dados mostram claramente que, a partir de 2006, existe essa popularização da base social do PT. Nós vamos ver que quem prefere o PT são cada vez mais os de menor renda e não os de classe média,
como era antes. Então, para concluir, qual é, digamos, a nossa perspectiva? Pensando do ponto de vista da primeira alma que ainda está no PT. Eu diria o seguinte: a grande vantagem de nós estarmos num partido popular é que nós temos diálogo com o povo. E nós podemos conversar com o povo. Essa é a grande vantagem. Porque o lulismo operou uma mudança no Brasil que foi retirar de sob a sombra conservadora extensas fatias do eleitorado que sempre votavam com os conservadores. Lembrem, por exemplo, do caso Collor, e lembrem, se vocês quiserem, antes, o fato de que o regime militar brasileiro viveu muito tempo com base na Arena, que era um partido que tinha votos, sobretudo no Nordeste, né? O lulismo deslocou essa base e abriu uma nova situação, na qual a esquerda passa a ter acesso a esta base. Mas para que esta base possa ser catalisada por posições de esquerda, seria necessário que o PT retomasse o seu trabalho de base, que é o trabalho que ele vai deixando de fazer na medida em que ele se torna um partido popular e não mais um partido de classe. E esta questão é chave, com isso eu vou encerrar, em função dos últimos acontecimentos. Eu tenho a impressão, e por favor vocês me corrijam, e eu queria muito saber a opinião de vocês sobre isso, que nestes movimentos que vêm ocorrendo nos últimos 15 dias, começa a haver uma certa participação popular. É um movimento que se inicia na classe média, mas eu acho que ele está começando a atingir as camadas populares. E, se eu estiver certo, na conjuntura que nós estamos vivendo, estas camadas populares, embora objetivamente ir para a direita não tenha nenhum sentido com relação aos seus interesses objetivos, é possível que essas camadas sejam atraídas para posições conservadoras. Se não houver uma ação da esquerda no sentido contrário. Mas esta ação da esquerda não pode ser uma ação só retórica. Ela tem que ser a volta ao trabalho de baixo para cima que o PT fazia porque era um partido de classe. Então eu diria que nós estamos na seguinte situação contraditória. Nós temos acesso às camadas populares por estarmos num partido popular, mas que é um partido que não faz mais o trabalho que deveria ser feito para levar essas camadas para a esquerda. Então, finalmente, essa responsabilidade cabe a nós. Quer dizer, em última análise é o seguinte: o sentido de a primeira alma estar no PT é fazer esse trabalho, e eu penso que essa possibilidade está aberta, mas, evidentemente, é preciso que eu ouça vocês, que são as pessoas que estão com a mão na massa, tendo em vista esse caráter, digamos, plural do PT. Quer dizer, o PT é um partido que também é um pouco a tradição do PT desde o início. Ele não é um partido que restrinja a participação, como a experiência de outros partidos de esquerda no mundo. Então, eu acredito que esta possibilidade está aberta, mas ela tem que ser realizada na prática, e eu penso que ela só pode ser realizada se nós retomarmos aquele ponto de vista inicial de que as contradições centrais são as contradições de classe. Muito obrigado.